Olá, muito bem-vindos a mais essa aula. Hoje a gente vai fazer aqui um breve resumo das possibilidades de tramitação do processo desde a Vara do Trabalho até o Supremo Tribunal Federal, com todos os recursos que são cabíveis em relação a cada uma das decisões que são proferidas no processo. Eu não vou falar aqui só dos embargos de declaração, porque eles são cabíveis em face de qualquer uma dessas decisões que a gente trata aqui hoje, e a gente vai falar disso numa aula específica sobre os embargos de declaração. A ação trabalhista é ajuizada lá na Vara do Trabalho, o juiz instrui o feito e profere a primeira decisão do processo, que é a sentença, onde ele dá a solução ali para o feito. Dessa decisão, a parte então vencida pode interpor o recurso ordinário no prazo de 8 dias. Esse recurso é interposto perante a Vara do Trabalho, ele é direcionado ao Tribunal Regional do Trabalho, ele passa também pelo primeiro exame de admissibilidade, só que nesse primeiro exame de admissibilidade, ao contrário dos demais recursos que são interpostos para tribunais superiores, no caso o recurso de revista e o recurso extraordinário, não há ali a análise em relação à matéria de fundo. A competência do juiz do trabalho em relação à admissibilidade se restringe aos pressupostos chamados extrínsecos do recurso: regularidade de apresentação, tempestividade e o preparo. O juiz faz ali a análise da admissibilidade, recebe desse recurso ou nega seguimento. Caso ele negue seguimento, cabe o agravo de instrumento em recurso ordinário, que é um recurso que a gente não vai tratar aqui hoje, porque ele é um pouco mais raro de acontecer, de o juiz considerar ali que o recurso ordinário não merecia processamento. E esse recurso ordinário é submetido ao Tribunal Regional do Trabalho, que profere uma decisão colegiada chamada acórdão, que é justamente uma decisão pela qual o Tribunal Regional do Trabalho, por uma de suas turmas, resolve o recurso ordinário. Desse acórdão prolatado em recurso ordinário, cabe o recurso de revista, que é objeto do nosso treinamento aqui, e que é interposto também em face do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, no prazo de 8 dias. Aí a gente já vai colocar aqui a interposição do agravo de instrumento, uma vez que apenas 14% dos recursos de revista sobem diretamente ao Tribunal Superior do Trabalho. Ele vai ser interposto dirigido ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho, também há tribunais regionais do trabalho que delegam essa competência para o vice-presidente, que vai exercer o chamado primeiro exame de admissibilidade e proferir uma decisão singular, monocrática, que vai receber o recurso de revista ou que vai denegar processamento ao recurso de revista. Quando ele recebe, ele simplesmente intima a parte contrária para que oferte querendo as contrarrazões no prazo de 8 dias e remete o processo para o Tribunal Superior do Trabalho. Mas a gente vai trabalhar aqui com a possibilidade de ter sido negado o segmento ao recurso de revista. Quando se nega segmento ao recurso de revista, é cabível aí a interposição do agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Ele também é direcionado ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou ao vice, que aí não tem exame de admissibilidade. Ele estando com algum defeito ou não, é obrigação desse magistrado determinar a remessa após ouvir a parte contrária para a oferta de contrarrazões e contraminuta no prazo de 8 dias. Ele determina a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho e lá ele é distribuído para uma das 8 turmas do TST. Mas o que é normal de acontecer lá no Tribunal Superior do Trabalho, na sistemática atual que nós temos lá? É o relator, um dos 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, o relator daquele processo na turma, profere uma decisão monocrática. Hoje é cada dia mais comum a decisão dos processos de forma monocrática no Tribunal Superior do Trabalho, seja em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, quando houve ali a denegação do processamento do recurso lá na origem, seja em sede de recurso de revista que foi recebido ali pela autoridade local responsável para o primeiro juízo de admissibilidade do recurso. Muito bem, proferida essa decisão monocrática pelo relator lá no TST, se ela lhe for desfavorável, cabe um recurso chamado agravo interno, que basicamente é o seguinte: o relator, quando decide monocraticamente, ele o faz por delegação do colegiado. E o fazendo por delegação do colegiado, a sua decisão pode ser submetida ao crivo de quem detém a competência originária para a decisão
do processo, que é a turma do Tribunal Superior do Trabalho, já falei, uma das 8 turmas do TST. Então, o agravo interno, ele devolve ao colegiado a análise da correção ou não da decisão do relator que negou o segmento ao recurso ou que deu provimento a ele. Então, você interpõe o agravo interno no prazo de 8 dias, é um recurso que não depende de preparo, e você submete a análise se aquela decisão do relator, ao dar aquela solução para o recurso de revista ou ao agravo de instrumento, está correta ou não. E aí é proferido um acórdão da turma. Aqui só um detalhe: eu estou partindo do pressuposto de que haverá uma decisão monocrática do relator, mas pode ser, algumas turmas fazem assim ainda, que esse agravo de instrumento ou esse recurso de revista recebido sejam decididos diretamente aqui pela turma do Tribunal Superior do Trabalho, então não haveria necessidade aí de interposição de agravo, por óbvio, porque não houve uma decisão monocrática do relator. Agravo só é cabível contra decisões monocráticas, jamais contra decisões colegiadas, tá? Então pode ser que essa etapa aqui não exista no fluxograma que você vai seguir aí na sua atuação no Tribunal Superior do Trabalho, mas a gente está aqui pegando a situação mais comum, que é hoje em dia o relator decidir primeiro monocraticamente e somente em caso de eventual interposição de agravo, ele submete a sua compreensão ao crivo do colegiado, mas se ele entender por bem, aqui nós teremos aqui essa etapa direta, ou seja, diretamente um acórdão da turma em agravo de instrumento ou um acórdão da turma em recurso de revista, caso ele tenha sido recebido por essa decisão de admissibilidade. Mas aqui a gente está partindo do pressuposto de que houve uma decisão monocrática do relator e que essa decisão monocrática foi objeto de agravo interno, que agora vai submeter essa decisão à turma do Tribunal Superior do Trabalho, que vai prolatar aí um acórdão com a composição de 3 ministros. Pode acontecer também dessa decisão ter 2 ministros e um desembargador que esteja convocado para atuar no Tribunal Superior do Trabalho, o que é uma situação bastante comum hoje nas turmas do TST, em razão de alguns afastamentos que nós temos dos ministros, principalmente para compor o CNJ. Muito bem, é prolatado um acórdão da turma do Tribunal Superior do Trabalho, e aí há uma bifurcação das possibilidades. Por quê? Esse acórdão da turma do Tribunal Superior do Trabalho, ele já é considerado uma decisão de última instância, porque dessa decisão cabe, em tese, o chamado recurso de embargos para a SDI 1 do TST, mas também cabe dessa decisão o recurso extraordinário para o Supremo. Isso porque o recurso de embargos ele é considerado um recurso facultativo, ou seja, a parte não tem como demonstrar ali que houve uma divergência, a gente vai falar disso daqui a pouco, entre as turmas do TST, a fim de que se considere esgotada a instância. Então, se a parte entender por bem, falar, olha, aqui não é o caso de interposição de embargos para a SDI1 do TST, não encontrei nenhum aresto aqui, paradigma que viabilize esse recurso, então eu vou interpor diretamente o recurso extraordinário. Pode ser feito, mas pode ser que a parte entenda que é a hipótese de cabimento do recurso de embargos. Quando cabe o recurso de embargos, não confundir isso aqui com embargos de declaração, tá? Isso aqui é chamado também por alguns dos ministros de embargos de divergência, justamente porque é um recurso interno no Tribunal Superior do Trabalho, cabível contra os acórdãos prolatados pelas turmas do TST, quando há entre as 8 turmas divergência interna. Então, a turma que proferiu esse acórdão aqui, vamos imaginar a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, divergiu em relação a essa compreensão da segunda turma. Aí você pode levar essa matéria para a SDI1 do TST por meio do chamado recurso de embargos ou embargos de divergência. Esse recurso é interposto e direcionado ao presidente da turma que prolatou o acórdão embargado, recorrido, que vai também exercer ali um chamado exame de admissibilidade para ver se aquele recurso merece ou não processamento direto para ser remetido para um dos componentes, um dos integrantes da SBDI1 do TST, que é a subseção 1 em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, a quem compete a uniformização
da jurisprudência das turmas do TST. Então, caso haja ali uma divergência jurisprudencial entre as turmas, ou até mesmo se essa decisão da turma foi proferida em contrariedade a algum verbete do Tribunal Superior do Trabalho, súmula ou orientação jurisprudencial, aí pode ser que caiba o recurso de embargos, mas só lembrando, se a parte quiser interpor desde já o recurso extraordinário, não cabe mais atualmente na sistemática processual a interposição simultânea desses dois recursos quando você pretende discutir o mesmo tema. Tá? Você pode até interpor os dois recursos aqui, desde que cada um direcionado a um dos temas. Então vamos imaginar ali que em relação às horas extras, você entende que há divergência jurisprudencial, mas em relação ao aviso prévio, você quer veicular isso no recurso extraordinário, você pode veicular simultaneamente os dois, desde que cada um direcionado a um dos capítulos. O recurso extraordinário, então, vai ficar retido nos autos, aguardar aqui o processamento do recurso de embargos. Caso a parte queira, depois ela pode complementar essas razões do extraordinário contra a decisão já que resolveu o recurso de embargos, e aí esses dois recursos, na verdade um só, um complementado pelo outro, vai ser submetido ao exame de admissibilidade lá na vice-presidência. Mas vamos imaginar aqui no nosso fluxograma que caiba o recurso de embargos a SDI1 do TST. Quando a parte interpõe esse recurso de embargos para a SDI1 do TST, o presidente da turma que decidiu aquele processo, o agravo de instrumento ou recurso de revista, ele vai proferir uma decisão de admissibilidade do recurso de embargos, vai receber desse recurso de embargos ou vai denegar segmento. Caso ele denegue segmento, que é a possibilidade que a gente está trabalhando aqui hoje, cabe o chamado agravo interno. Ah, professor, mas não seria agravo de instrumento porque é um recurso direcionado a uma instância superior. Aí que está. A SDI1 do TST, ela não é considerada uma instância superior. Ela é considerada o recurso de embargos como um recurso interno dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho, e aí o recurso cabível contra essa decisão não é o agravo de instrumento, e sim o agravo interno, que vai submeter a SDI1 do TST à análise da correção ou não da decisão do presidente da turma que negou o segmento ao recurso de embargos. Então a SDI1 do TST vai proferir um acórdão ali com os 14 ministros que integram a SDI1 do TST, e desse acórdão, esse sim, ele é sempre considerado uma decisão de última instância no âmbito da Justiça Trabalhista, e contra decisões de última instância só cabe um recurso, que é sempre o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Só lembrando que a parte pode fazer essa ponte, vir direto aqui do acórdão da turma para o recurso extraordinário, que é cabível basicamente quando a decisão do TST viola a disposição contida na Constituição Federal. Muito bem, é interposto o recurso extraordinário contra a decisão da turma ou da SDI1 do TST, e esse recurso extraordinário ele é submetido ao chamado primeiro exame de admissibilidade, que no Tribunal Superior do Trabalho é realizado pela vice-presidência do TST, que vai proferir aqui uma decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Aqui abrem-se muitas possibilidades. Vamos imaginar que aqui o vice-presidente do TST compreenda que a decisão pode ter violado algum precedente já resolvido pelo Supremo Tribunal Federal em caráter vinculante, então ele determina o retorno primeiro para a turma ou para a SDI1 do TST, para que ele exerça, querendo ou não, o juízo de retratação, ou seja, a turma vai examinar esse processo novamente e exercer a retratação, porque pode ter proferido uma decisão contrária a um precedente de natureza vinculante. Isso acontece mais quando as turmas vão decidindo as questões, há um tema de repercussão geral pendente de julgamento no STF, e esse tema é julgado aqui entre a prolação do acórdão e a decisão de admissibilidade do extraordinário. Aí, quando é decidida a questão lá no Supremo, o vice-presidente do TST pode determinar aqui o retorno dos autos para a turma, para ele exercer o juízo de retratação. Caso ela exerça o juízo de retratação, esse recurso extraordinário perde o objeto e ele fica prejudicado. Caso ele não exerça o juízo de retratação, aí ele determina, a turma determina o retorno dos autos para a vice-presidência, que vai receber desse recurso e determinar a remessa dele para o Supremo Tribunal Federal. Mas o que acontece normalmente? Essa decisão de admissibilidade do extraordinário, ela é negativa, ou seja, o que é comum de acontecer
é o vice-presidente do TST negar seguimento ao extraordinário, e aí abrem-se duas possibilidades de recurso. Por quê? Nessa decisão de admissibilidade, há o chamado juízo clássico e há o chamado juízo exercido em sistemática de repercussão geral, ou seja, caso o vice-presidente entenda que já há um tema julgado pelo STF que incide ali em relação àquela matéria e que a decisão da turma está em harmonia com aquela questão que já está decidida pelo Supremo Tribunal Federal, aí é cabível o agravo interno para o órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o próprio órgão especial do TST vai deliberar se aquela decisão da turma contraria ou não aquele precedente de natureza vinculante na sistemática de repercussão geral. Então, se é exercido esse juízo, que é chamado o juízo da sistemática de repercussão geral, ou seja, quando o vice-presidente entende que há sim um tema que incide em relação àquela matéria, mas que a decisão da turma já está em harmonia com aquela compreensão, ou ele afirma que não há repercussão geral com base em algum tema que o Supremo Tribunal Federal já afirmou que não há repercussão geral, aí é cabível o agravo interno para o próprio órgão do Tribunal Superior do Trabalho deliberar se aquela decisão do vice-presidente que negou seguimento ao recurso com base na sistemática da repercussão geral, nunca se esqueça disso, aí também o órgão especial mantendo essa decisão do vice-presidente, aí não cabe mais nenhum recurso, o processo acabou por ali, não cabe nenhum tipo de interposição de qualquer outro recurso para remeter essa discussão para o Supremo Tribunal Federal. A sistemática atual do CPC delegou para os órgãos locais, no caso, o Tribunal Superior do Trabalho, decidir se de fato aquela decisão está em harmonia com o precedente de natureza vinculante firmado em sede de repercussão geral, ou então se já está ali obstado por alguma ausência de repercussão geral já decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a outra possibilidade é o vice-presidente ter realizado o chamado exame clássico de admissibilidade, ou seja, não há nenhum tema de repercussão geral no STF que incida ao prosseguimento do recurso extraordinário. Então ele simplesmente vai lá e diz: olha, aqui depende de reanálise de fatos e provas, e não invoca como fundamento nenhum tema de repercussão geral. Aí não é cabível o agravo interno, e sim o agravo em recurso extraordinário. Esse sim é remetido ao Supremo Tribunal Federal, que vai analisar se a decisão do vice-presidente está correta ou não. Então, muito cuidado, porque a interposição incorreta desse agravo aqui, se era uma hipótese de cabimento de agravo interno, ou seja, decidiu-se pela sistemática da repercussão geral, e a parte vem e entra com agravo para o Supremo Tribunal Federal, isso aqui antigamente era o agravo de instrumento, tá? Com a sistemática do novo CPC, não é mais o agravo de instrumento, é chamado um recurso específico chamado agravo em recurso extraordinário, e ele é um recurso diferente do agravo interno em recurso extraordinário, porque o agravo interno em recurso extraordinário é de competência do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, que é voltado sempre para discutir a sistemática de repercussão geral aplicada na decisão que não admitiu o recurso extraordinário, ou é cabível o agravo em recurso extraordinário, esse sim é remetido para o Supremo Tribunal Federal, quando exercido o chamado juízo clássico de admissibilidade, mas isso a gente pode ver numa aula específica de agravo em recurso extraordinário e explicar melhor essa questão. Mas esse é basicamente o timeline, digamos assim, que pode acontecer no seu processo, desde a vara do trabalho, proferida uma sentença, interposto o recurso ordinário, é prolatado um acordo no Tribunal Regional do Trabalho, interposto o recurso de revista em uma das hipóteses de cabimento do artigo 896 da CLT, submetido ao primeiro exame de admissibilidade, se denegado seguimento, cabe, no prazo de 8 dias, o agravo de instrumento, se decidido monocraticamente pelo relator no TST, o que normalmente acontece, cabe o agravo interno para a turma do Tribunal Superior do Trabalho verificar se essa decisão está correta ou não, sempre no prazo de 8 dias também. Caso essa decisão da turma divirja de outra compreensão de outra turma do TST e não incida nenhum óbice ao cabimento, porque é dessa decisão que pode não caber o recurso de embargo, seja por conta da súmula 353 do TST, quando esse acordo é prolatado em agravo de instrumento, seja por conta de essa decisão
ter afirmado a ausência de transcendência do recurso, artigo 896, parágrafo 4º, essa decisão se caracteriza sempre como uma decisão de última instância, mas se não for um desses casos, ou seja, se não incidir nesse recurso de embargos nenhum desses obstáculos, pode ser que caiba o recurso de embargos para SDI1 do TST. Não cabendo, a parte pode veicular diretamente o recurso extraordinário, e cabendo também, porque o recurso de embargos ele é considerado um recurso facultativo, mas enfim, aqui no nosso timeline a gente colocou o recurso de embargos porque ele é um instrumento importante de uniformização interna do TST. Interposto o recurso de embargos, ele é submetido ao primeiro exame de admissibilidade, que é realizado pelo presidente da turma, que julgou aqui o recurso de revista ou agravo de instrumento, e caso ele negue seguimento, cabe o agravo interno para a SDI1 do TST. Se ele receber aqui do recurso de embargos, não precisa do agravo interno, ele sobe diretamente para a SDI1 do TST, que vai prolatar o seu acórdão. Contra esse acórdão cabe o recurso extraordinário, que, repito, pode ser interposto diretamente aqui do acórdão da turma também, e ele é submetido a o primeiro exame de admissibilidade, que é feito pela vice-presidência do TST, e dessa decisão, a depender do fundamento adotado pelo vice-presidente para negar segmento, se na sistemática de repercussão geral cabe o agravo interno, se na sistemática do chamado juízo clássico cabe o agravo em recurso extraordinário. O agravo interno ele é julgado pelo órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, e o agravo em recurso extraordinário pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que vai dizer se aquele recurso extraordinário merecia ou não processamento. Então, esse foi uma pequena pitada aqui para os colegas entenderem bem qual que é a tramitação do processo, qual que é a sequência do processo que segue desde a Vara do Trabalho até o Supremo Tribunal Federal. Só lembrando, de todas essas decisões que a gente falou aqui hoje, cabe a oposição de embargos de declaração, desde que caracterizada uma das hipóteses do artigo 897-A da CLT ou artigo 1022 do CPC, mas a gente preferiu não tratar dessa hipótese para justamente não complicar aqui a compreensão dessa timeline. Eu agradeço ao colega que assistiu essa aula até aqui. Assista novamente depois, revisando o cabimento de cada um desses recursos. Desejo sempre bons estudos.